Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Desejo que sim. Pastor Daniel aqui para gravar mais um vídeo para o nosso canal. No último vídeo nós falamos sobre a queda, sobre a minha queda, sobre aquilo que eu fiz, sobre a minha transgressão, sobre como eu quebrei alguns princípios que Deus estabeleceu. Falei sobre as brechas que foram abertas para que o diabo entrasse, trabalhasse dentro da nossa casa. Falei sobre o espírito da imoralidade sexual e tantas outras coisas. E hoje eu quero abordar um tema muito interessante, de suma importância, onde algumas coisas são restabelecidas. E hoje eu quero muito falar com pessoas, quero que seu coração seja alcançado, pessoas que caíram assim como eu caí. Tem uma palavra de Deus para o teu coração, porque muitas pessoas dizem assim, que quando alguém cai no pecado de adultério, que é muito difícil essas pessoas se levantar novamente. E realmente é difícil, mas é possível, porque a graça de Deus, ela nos alcança e Ele nos dá essa condição. Mas algumas coisas precisam ser feitas para que isso aconteça, para que a aliança ela seja restabelecida novamente, aquilo que foi quebrado. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite, tá? Eu quero ler um texto que se encontra no livro de Salmos, Salmo de número 51, versículo de número 11, muito conhecido, que diz assim: Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Vou ler de novo. Não me expulse da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Esse salmo é um salmo de Davi. Davi escreve esse salmo após a sua queda. Davi, ele cai em adultério com Betseba, nós conhecemos a história. Ele é exortado por Deus através do profeta Natã e ele se arrepende do seu pecado. Então, após a sua queda, ele escreve o salmo de número 51, dizendo para que Deus o perdoe, para que na multidão das misericórdias de Deus, que ele seja perdoado, alcançado, purificado, transformado. E ele escreve no versículo 11 dizendo: Não me expulse da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. A verdade é que dentro desse contexto que nós estamos falando sobre a queda, sobre o adultério, o que é o adultério? Ele é uma quebra de aliança. O que é o adultério? É quando alguém tem relação extraconjugal, quando ele se envolve com outra pessoa fora da sua aliança, fora do seu matrimônio. Nós já falamos sobre isso outras vezes, sobre o casamento que ele foi constituído por Deus. Foi Deus quem constituiu essa aliança na terra. Só que todas as coisas que acontecem na terra, a gente precisa entender que é um reflexo daquilo que acontece no céu. É por isso que o nosso maior exemplo, ele não é Adão e Eva, mas é Cristo e a igreja. Cristo como noivo e a igreja como sua noiva. E Deus, ele tem prazer na aliança. E então, o nosso casamento, a nossa relação conjugal, ela precisa ser tratada dessa mesma forma, porque ela é uma aliança de Deus na terra. E como eu estava dizendo, nada acontece na terra sem ser um reflexo daquilo que já aconteceu no céu. É por isso que Cristo, ele é o Cordeiro desde a fundação do mundo. Ele não veio e foi crucificado apenas de uma forma qualquer. Foi um reflexo daquilo que Deus já tinha entregado no céu. Deus já tinha um plano da restauração, da justificação, da redenção. Quando o homem caiu, Deus já tinha tudo preparado. Por isso que quando Adão ele cai, ele peca, o pecado entra, Deus ele cobre a nudez do homem com pele de animais, que representa aí o primeiro sacrifício, que é quando o animal ele morre, um animal inocente, para que o pecado do homem pudesse ser coberto. É uma tipificação de Cristo. Cristo, ele morreu para nos salvar. Ele é o sacrifício perfeito de Deus. Deus o entregou. Então tudo aquilo que acontece na terra é um reflexo daquilo que acontece no céu. E quando nós estamos falando sobre uma aliança matrimonial, nós precisamos entender esta mesma base, esse mesmo princípio. Por quê?
Porque quando eu caio em adultério, quando eu me envolvo num relacionamento extraconjugal, eu preciso entender que a primeira aliança que é quebrada, ela não é entre eu e a minha esposa, não é entre você e o seu esposo, entre os cônjuges envolvidos, não é. A primeira aliança que ela é quebrada com Deus. Por quê? Porque primeiro ele vem o meu relacionamento com o Senhor. Em primeiro lugar está meu relacionamento com o Senhor. Não tem como eu quebrar uma aliança com o meu cônjuge sem antes quebrar a minha aliança com o Senhor. Acho que vai ficar mais fácil de você me entender. Antes de eu quebrar a minha aliança com o meu cônjuge, eu quebro a minha aliança com Deus. Davi, ele não quebrou sua aliança apenas com o seu cônjuge. Davi, ele quebrou sua aliança com Deus primeiro. Primeiro ele quebrou sua aliança com Deus. E olha que interessante. A guerra que o povo estava vencendo, a guerra que Davi estava lutando, que seu exército estava lutando, ela foi vencida do lado de fora, mas ela foi derrotada do lado de dentro da casa de Davi. Isso é muito interessante aqui, vou ministrar sobre isso em uma outra oportunidade, não quero entrar muito nisso, mas é para algo para a gente se pensar. O exército venceu do lado de fora de casa, mas Davi perdeu dentro da sua casa. Ele perdeu para um espírito profano, ele perdeu para um espírito, como nós estamos falando, de imoralidade sexual, que ele abriu uma brecha. Mas Davi não pecou apenas quando ele deitou-se com Betseba. Davi já pecou quando ele olhou da sacada e ele a cobiçou. Porque é isso que a Bíblia diz. Agora, na nova aliança, alguém não precisa ser pego em ato de adultério para estar em adultério. Mas quando alguém olha, deseja, cobiça outra pessoa que não é seu cônjuge, esse já cometeu adultério em seu coração. É por isso que a Bíblia diz que sobre tudo que deve se guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem todas as saídas da vida. Então, antes de alguém adulterar, de alguém cair, de alguém quebrar a aliança com o seu cônjuge, essa aliança ela é quebrada com Deus, no nosso primeiro relacionamento, no nosso relacionamento com o Senhor. Então, quando a minha aliança com Deus ela é quebrada, é aquilo que acontece primeiro no céu. Depois é um reflexo daquilo que acontece na terra. Antes de eu quebrar a minha aliança com o meu cônjuge, a minha aliança com o Senhor ela é quebrada. Foi isso que aconteceu comigo. A minha aliança com Deus ela foi quebrada, para depois a minha aliança com o meu cônjuge ela ser quebrada. Então nós precisamos estar atentos a isso, porque eu quero falar para vocês hoje sobre a restauração da confiança. Porque tem muita gente que cai, tem muita gente que erra, e nós não podemos, eu pelo menos, eu não julgo mais. Eu não posso fazer isso. Deus tratou comigo. A minha régua ela era aqui em cima de julgamento. Hoje não, porque Deus tratou comigo. Porém, tem muita gente que cai e se pergunta, e agora? Como eu vou recuperar a confiança do meu cônjuge? Por quê? Porque quando há uma quebra de aliança, há uma quebra de confiança. Há uma perda muito grande de honra. Há muitas perdas financeiras, mas também há muitas perdas espirituais, como a perda da autoridade. E como recuperar novamente essas coisas? Alguém pode perguntar, dizer assim, eu caí, e agora o que eu faço para não perder a minha família? Eu caí, agora o que eu faço para não perder o meu relacionamento? E agora, eu caí, o que eu devo fazer? A primeira coisa, quando há uma queda, a primeira coisa a ser feita, e só é possível através do Espírito, é ter um arrependimento genuíno. A Bíblia diz, e eu quero ler aqui para vocês, Provérbios, eu li esse texto semana passada, Provérbios 28:13 nos diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera. Então eu caí, o que eu devo fazer? A primeira coisa, não esconder o seu pecado.
Não esconda o seu pecado, porque Deus uma hora vai revelá-lo. Nada fica em oculto diante do Senhor. E Deus não vai deixar nada escondido embaixo do tapete. Deus, ele não trabalha dessa forma. Deus, ele trabalha na clareza, na luz da tua palavra. Então Deus, ele vai revelar. Então o que fazer quando eu caio? A primeira coisa é não esconder o seu pecado. E aí, o que mais? Olha o que a Bíblia diz. Quem esconde os seus pecados não prospera, não vai para frente, não tem como crescer. Mas quem os confessa e abandona, encontra misericórdia. Então a primeira coisa é confessar o pecado. Quem confessa e se arrepende, quem confessa abandona, quem confessa se arrepende e deixa o pecado. Porque é isso que o arrependimento faz. O arrependimento faz eu não querer voltar para o mesmo lugar que um dia eu estive. O que aconteceu com o filho pródigo? O filho pródigo, depois de ele ter gastado a sua parte da herança, ele estava no seu pior momento, comendo das bolotas com os porcos. A Bíblia diz que caindo em si, ele se lembrou da casa do seu pai, que até os servos lá comiam pão. E quando ele caiu em si, ele se arrependeu e ele decidiu voltar para a casa do pai. Mas quando ele volta, ele não volta fazendo ou praticando as mesmas coisas. Ele se arrependeu. Então aquilo que ele viveu na sua queda, ele não viveu mais, porque o arrependimento nos tira desse lugar de queda e nos leva para um lugar de restauração. Então eu caí, eu preciso confessar o meu pecado, porque se eu deixar escondido, um abismo vai chamar outro abismo e cada vez a bola de neve vai se tornando maior a ponto de nos esmagar. Então eu confesso. Quando eu confesso, eu entro debaixo da vontade e da promessa de Deus. Quando eu entro debaixo da vontade de Deus, é porque eu confessei e eu me arrependi. Então, quando há a confissão e o arrependimento, então alcança-se a misericórdia de Deus. Então, a misericórdia de Deus, ela nos alcança. E quando a misericórdia de Deus, ela nos alcança, ela nos coloca novamente no lugar de onde a gente nunca deveria ter saído, que é da posição de filho. Jesus morreu para que a gente pudesse participar da graça, para que a gente pudesse estar enxertados, para que a gente pudesse ser participantes do reino, da graça de Deus. Ele morreu por causa dos nossos pecados, nos dando condição de entrar ousadamente diante do trono da graça. Então, a partir do momento que há uma queda, precisa-se haver o arrependimento, a confissão e o abandono. Então eu vou entrar num novo processo. Qual é esse processo? É o processo de restauração. Deixa eu dizer uma coisa. Quando você quer recuperar a confiança do seu cônjuge porque você caiu, infelizmente, você quer colocar um telhado em uma casa que ainda não existe paredes. Por quê? Porque não é a confiança do meu cônjuge que eu preciso buscar. Porque o meu cônjuge não vai confiar nas minhas palavras. Você pode dizer, eu te amo, eu entrego a minha vida por você, eu me arrependi, não vai acontecer de novo. Você pode dizer o que você quiser. Mas a sua confiança com o seu cônjuge só vai ser restabelecida quando algo acontecer primeiro no céu. Lembra do que a gente estava dizendo? Que as coisas que acontecem na terra, elas são um reflexo daquilo que primeiro acontece no céu. Então o que eu preciso buscar em primeiro lugar? Reestabelecer o meu relacionamento com Deus. Se eu buscar uma restauração no meu relacionamento com o meu cônjuge, antes de ter um relacionamento com Deus restaurado, as coisas não vão dar certo, elas não vão funcionar. Vai cair no mesmo ciclo novamente, vai acontecer as mesmas práticas novamente. A confiança que você vai receber do seu cônjuge novamente, ela vai ser uma consequência da confiança que Deus ele terá novamente na sua vida, ou na minha vida, na nossa vida. A forma para que eu recupere a confiança do meu cônjuge é quando eu recupero a confiança de Deus. Primeiro precisa acontecer no céu, para depois acontecer na terra.
Então não adianta eu buscar a restauração do meu relacionamento com o meu cônjuge, se eu não buscar em primeiro lugar a restauração do meu relacionamento com Deus. Quem está dentro do relacionamento com Deus saudável, ele não cai. Lembra que eu falei? Primeira aliança a ser quebrada, em vez de ser antes da aliança conjugal ser quebrada, ela é uma aliança quebrada no céu primeiro, entre eu e Deus, entre o meu relacionamento e o relacionamento do meu Senhor. Como diz, a salvação ela é individual. Eu posso perder a minha salvação e a minha esposa ser salva, e os meus filhos serem salvos. Se eu não tiver um relacionamento saudável com Deus, se não andar em santificação, porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor, a Bíblia diz que Ele esquadrinha até os nossos rins, Ele sabe daquilo que nós pensamos sem que antes haja uma palavra na nossa boca, porque Ele é onisciente. Se eu não restaurar primeiro o meu relacionamento com Deus, não tem como o meu relacionamento conjugal ser restaurado. Se você quer que a sua esposa confie novamente em você, você precisa ter um relacionamento com Deus saudável. E isso não é fácil, porque é tijolinho por tijolinho. É quando eu restauro os altares, quando eu restauro o altar da oração, quando eu restauro o altar da comunhão com a palavra. Olha o que o salmista diz: cravei a tua palavra na tábua do meu coração, para eu não pecar contra ti. Seu relacionamento só vai ser saudável, só vai ser restabelecida a confiança quando você amar mais a Deus do que ao seu cônjuge. Quem ama mais a Deus do que ao cônjuge, ele vai sentir: eu não posso entristecer a Deus, eu não posso desperdiçar a confiança em Deus, eu não posso quebrar a minha confiança, a minha aliança, melhor dizendo, com Deus. Por quê? Porque se eu quebrar a aliança com Deus, o meu relacionamento com Deus vai refletir no meu relacionamento com o meu cônjuge. Se eu não estou bem com Deus, eu não vou estar bem com aquilo que está à minha volta. É por isso que o relacionamento com Deus, ele está em primeiro lugar. Primeiro Deus, depois minha família, depois igreja, ministério, aí vai. Se eu estiver bem com Deus, eu vou estar bem com as outras coisas. O livro de Tiago, no capítulo 1, ele nos diz assim: bem-aventurado é o varão que sofre a tentação, pois que depois de provado e aprovado, ele receberá a coroa da vida. Olha o detalhe, para quem? Para aqueles que o amam. Então quem ama a Deus, ele se preocupa primeiramente com Deus. Antes da minha aliança ser quebrada com meu cônjuge, há uma quebra de aliança no reino entre eu e Deus. E quando há essa quebra de aliança entre eu e Deus, essa aliança precisa ser restabelecida o mais rápido possível. É por isso que eu falei sobre a confissão e o arrependimento, o abandono das práticas pecaminosas. Porque a Bíblia diz que nem a altura, nem a profundidade, nem o porvir, nem os principados, nem a potestade poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas a Bíblia diz que o que causa a separação entre Deus e entre o homem é o pecado. Então o que fazer? Abandonar, se arrepender e restabelecer a aliança em Cristo. Restabelecer a minha aliança com o Senhor. É por isso que Paulo escreve aos Efésios, quando ele está dizendo sobre o nosso relacionamento, ele diz o seguinte, que as mulheres precisam ser submissas aos esposos, assim como a igreja é submissa a Cristo, ele é o cabeça da igreja, assim como o homem é o cabeça da mulher. Mas ele diz aos maridos, para que os maridos amem as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Então eu preciso corresponder ao amor de Deus para com a minha vida. É por isso que ele diz que os homens devem amar as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Observe que é aquilo que eu disse, o que acontece no céu
Ou o que acontece na terra é um reflexo daquilo que acontece no céu. Então, primeiro Cristo amou e se entregou. Eu preciso amar e me entregar se for necessário. Eu só vou reestabelecer a minha aliança conjugal. Eu só vou ter a confiança da minha esposa, porque é difícil. Pensa comigo. Muitos traumas são criados. E é difícil para uma mulher, para um homem que seja, suportar, enfrentar e lutar por sua família. É muito difícil. E a confiança, ela não vai ser restaurada do dia para a noite. Então é por isso que eu preciso restaurar a minha aliança, a minha comunhão com Deus. Porque é processo. E o processo, ele leva tempo. Porque não dá para dizer assim, eu me arrependo do dia para a noite. E alguém olhar e falar, realmente se arrependeu. Não, é um processo. Precisa haver frutos de arrependimento. Para que alguém olhe e diga assim, nossa, como ele mudou. Ele não é mais a mesma pessoa. Mas eu não mudo por causa dela. Eu não mudo por causa dele. Eu mudo por causa de Deus. E eu vou dizer mais para você. Você que está aí num relacionamento conturbado, talvez você nem é casado ainda e tá aí buscando uma direção de Deus para ver se realmente é de Deus esse relacionamento. Deixa eu dizer uma coisa. Se essa pessoa não muda por Cristo, dificilmente ela vai mudar por você. Não tem como. A gente muda por Cristo. É Ele quem nos muda através do seu Espírito. Mas o meu relacionamento com Ele precisa estar saudável. Para que quando Ele fale comigo, eu possa ser sensível à sua voz. Se eu não tenho intimidade, eu não reconheço a voz. Se eu não reconheço a voz, é porque eu sou uma ovelha fora do aprisco, fora do rebanho. Porque a Bíblia diz que a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. O nosso pastor é Cristo. Mas se eu não estou em comunhão com Deus, se a minha aliança foi quebrada, eu já não ouço mais a voz do Senhor. Eu já não tenho mais temor a Deus. Então Ele vai falar e o meu coração vai estar endurecido. Então vai bater a palavra e vai sair, eu não vou absorver nada. Mas quando há uma restauração de aliança com o Senhor, a Bíblia diz assim, que Ele não resiste a um coração contrito e quebrantado, Ele não desprezará. Quando eu entro na presença de Deus, coração contrito, quebrantado, dizendo, Deus me perdoa, estou arrependido, vamos começar de novo. Então eu volto a orar, comunhão. Eu tenho prazer na palavra, comunhão. Eu volto a jejuar para mortificar a carne. Minha comunhão vai crescendo, a intimidade vai crescendo. Meu cônjuge está olhando e está vendo que eu amo mais ao Senhor do que Ele. Porque eu busco agradar realmente mais a Deus acima de todas as coisas. E se eu amo a Deus e o meu relacionamento com Deus está saudável, ninguém vai sair por aí olhando uma mulher na rua, mandando mensagem para alguém. Não, porque primeiro é o meu relacionamento com Deus. Talvez o cônjuge pode não ver a mensagem, pode não ver um olhar. Você está trocando olhar com alguém, você já caiu. Você está trocando mensagem com alguém, você já caiu. É tempo de restaurar o altar. É tempo de restaurar a aliança. É tempo de voltar. Não é com o seu cônjuge, é com Deus. Depois do relacionamento com Deus ser restaurado, Deus ele vai restaurar o relacionamento conjugal. Então depois de Deus ele confiar novamente em mim, é onde Deus ele vai trabalhar para que o cônjuge ele volte a confiar. Mas é construção, é processo, é construção, é processo, é edificação, é tijolinho, 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 tijolinho. O relacionamento com o Senhor precisa ser verdadeiro. Chega de passar pano, chega de achar que tá tudo bem, não tá. Volta para o centro da vontade de Deus. Abandona o pecado, meu irmão. Olha, escuta o que eu tô falando para você. Eu tô falando aquilo que eu vivi. Eu precisei perder tudo para saber o quanto Deus ele precisava estar em primeiro lugar na minha vida.
Quantas coisas eu tive que passar para poder estar aqui e dizer para alguém que antes de você querer que a confiança no seu relacionamento seja restaurada, a sua confiança, o seu relacionamento com Deus, ele precisa ser restaurado primeiro. Depois é consequência. É quando a sua esposa vai olhar e dizer, nossa, não precisa mais cobrar ele para orar, ele está orando. Não precisa mais falar para ele que ele tem que ler a Bíblia. Ele entendeu por si só que ele lê a Bíblia. E ela vai vendo os frutos de arrependimento. Ela vai vendo que realmente nasceu um novo homem em Cristo, uma nova criatura. Aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui. Deus, ele te ama. Deus te escolheu para uma grande e poderosa obra. Deus, ele quer restaurar a sua família, mas primeiro ele está dizendo, nós precisamos restaurar o nosso relacionamento. Primeiro é no céu, na terra é consequência daquilo que é feito no céu. Deixa Deus restaurar, Deus está te chamando para um lugar de restauração. Deus está te chamando para o altar da oração, para restaurar os alicerces de uma vida espiritual, para você estar estruturado espiritualmente, para você ser o sacerdote da sua casa, para você ser o suporte espiritual dos seus filhos, para você ser um mentor da sua casa, aquele que vai dizer, olha, nós vamos tomar essa decisão porque Deus falou comigo, e alguém dar ouvido e falar, realmente ele está com um relacionamento com Deus restaurado, Deus voltou a falar com ele. Deus te ama. E eu posso dizer para você que quando seu relacionamento com Deus for restaurado, seu relacionamento conjugal, a confiança, ela também vai ser restaurada. Deus é lindo, irmãos. Ele tem feito coisas grandes na minha família. Deus tem restaurado coisas. Deus tem restaurado muitas coisas, porque Ele é bom. Mas primeiro, Ele restaurou o nosso relacionamento entre eu e Ele, no meu secreto, porque eu dei lugar ao Espírito para que houvesse em mim frutos de arrependimento, para que eu ouvisse a sua voz, as suas direções e executasse aquilo que Ele me pediu para fazer. Então, antes de ter um relacionamento restaurado, tenha um relacionamento com Deus restaurado. Eu quero orar por você. Senhor amado Deus, nessa noite que o Senhor possa visitar este irmão, essa irmã que está nos ouvindo, Pai, aqui. Que o coração dele seja incendiado por Tua presença, para que ele volte a Te buscar. Que ele possa dobrar o joelho na cama, na mesa, na cadeira, onde ele estiver, Pai. Que ele possa fazer uma oração de confissão e arrependimento. Uma confissão que primeiro é feita para o Senhor, mas que em seguida precisa ser feita ao cônjuge, Pai. Para que não fique nenhum espaço em aberto, para que não fique nenhuma lacuna, para que não haja nenhuma brecha, para que o diabo trabalhe. Eu oro repreendendo espírito de divisão, espírito de adultério, eu oro repreendendo, Senhor, espírito, Pai, de imoralidade sexual no meio desta casa, um leito pecaminoso, eu repreendo, ó Deus, e eu oro abençoando esta família, que seja restaurada para a glória do Teu nome, que relacionamentos com o céu sejam restaurados, Pai, nessa noite. Eu abençoo a cada um das pessoas que são inscritas no nosso canal, que assistem aos nossos vídeos, que a nossa vida possa ser um alimento para eles, de restauração. Eu abençoo a sua vida, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Deus te abençoe.